Aleluia. Irmãos, tem dia que o céu tá baixinho, né? Tá baixinho, quase dá para tocar. Não fala não, gente. Fala não. Até o cabelo desceu hoje aqui, bagunçou tudo. Deixa Deus fazer, amém. Irmãos, viver com Deus é assim. A naturalidade de Deus, ela é na contramão da naturalidade humana. As coisas do Senhor, elas são na contramão. Quando um pai vai ensinar um filho, quanto mais o filho cresce e amadurece, mais independente do pai ele vai ficando. Já no reino de Deus é o contrário. No reino de Deus, quanto mais os filhos de Deus crescem, mais dependentes do Pai Celestial eles ficam. Deus que Deus ensina. E esse é o tema da mensagem dessa vez. É muito fácil para mim, muitas vezes, pegar do jeito que eu quero. O difícil é a gente se submeter ao projeto de Deus quando Ele entrega na sua mão do jeito dele, não mais a direção carnal, mas está debaixo de uma igreja precisa ser guiada pelo sobrenatural de Deus. Não há mais espaço para a nossa carnalidade, não há mais espaço para o achismo humano. Tudo isso tem gerado um abismo entre nós e Deus, mas o Senhor vem aqui essa noite para dizer para você, se você confia em mim, então a sua vida agora está sob uma nova direção. Eu queria compartilhar um texto com vocês de um homem que teve a vida sob uma nova direção. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, vamos ler a partir do verso 5. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 5, vamos falar sobre Noé. Eu tinha preparado uma outra mensagem, irmãos. Aí quando foi sexta-feira eu recebi um áudio da irmã Sônia aqui da Intercessão, a mãe do Saulo. Ela tinha separado um vídeo de um testemunho e ela ia colocar no grupo de intercessão, e ela falou assim: pastor, mas a hora que eu separei o vídeo, Deus falou, não é para o grupo de intercessão, é para você entregar para o pastor Lúcio. Esse vídeo foi a resposta de muitas dúvidas que eu estava no meu coração na última semana. E ela terminou o áudio dizendo: o Senhor mandou te dizer que você é um Noé de Deus. E eu quero declarar essa palavra sobre a vida da igreja. Vocês são os Noés de Deus. Vocês estão construindo segundo a direção de Deus. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São essas as gerações de Noé. Era ele um homem justo e íntegro em sua geração. Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus que a terra estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido a sua conduta sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante a mim, pois a terra está cheia da violência dos homens, e eu os destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipestre. Farás compartimentos na arca e revestirás de betume por dentro e por fora. Irmãos, Noé viveu numa geração que se corrompeu. Noé estava vivendo numa geração onde todos os homens tinham se corrompido, e a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E Deus então resolve exterminar toda a humanidade e todos os animais. Mas a Bíblia também diz que Noé achou graça diante do Senhor. E achar graça diante do Senhor significa que Noé fez Deus sorrir.
Em meio a tanta corrupção, em meio a tanta coisa errada, em meio a tantos caminhos distorcidos, a Bíblia diz que um homem feito de carne e osso, vivendo com a sua família, fez o Senhor sorrir. Será que se Deus olhar hoje para essa igreja, e Ele vai ver com certeza muita maldade, muita corrupção, muito pecado, muito desvio, mas será que se Ele olhar para nós, Ele ainda vai conseguir olhar para alguém aqui e dizer: mas esse aqui ainda me faz sorrir? Deus está procurando esses homens, Deus está procurando essas mulheres, que no meio do caos não se corrompem, que no meio da perturbação são homens de paz, são mulheres de paz. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: quem vai vencer a guerra não é o príncipe da guerra, é o príncipe da paz. Nós não temos que levantar bandeira de extremismo. Eu estava falando isso aqui hoje de manhã. A gente está ficando extremista em tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja do Senhor não tem que ser de direita nem de esquerda, porque a solução não vem da direita nem da esquerda, a solução vem do céu, vem do alto. Nós precisamos olhar para cima e não ficar extremamente ligado àquilo que eu acho que funciona. Eu preciso viver ligado às revelações do céu, porque Deus procura esses homens, porque são eles, esses homens e essas mulheres que fazem o Senhor sorrir. E a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Eu fico pensando hoje a gente vê uma corrida desenfreada nos ministérios, em busca de fama, de sucesso, em busca de visibilidade, como se isso fosse uma obrigatoriedade, fosse o selo do céu para dizer que você é alguém abençoado. E eu fico olhando para a vida de homens como Noé, que a Bíblia simplesmente disse: Noé andava com Deus. Sabe qual que é o segredo de ser relevante nessa geração? Não é o tanto que você aparece, não é o tanto que você tem popularidade, não é o tanto de like que você ganha lá nas redes sociais. Ser relevante nessa geração é alguém que anda com Deus. A Bíblia diz que Enoque, um homem chamado Enoque, andava com Deus e Deus o tomou para si. Eu fiquei pensando aqui e tentando trazer à minha memória quantas conferências esse Enoque fez, quantas igrejas ele abriu, para quantas milhares de pessoas ele falou. E a Bíblia me revelou que ele não fez isso com ninguém, e Deus o tomou para si pelo simples fato de que ele andava com Deus. Andar sobre a direção de Deus é andar com o Senhor, andar com o Senhor e ouvir a direção do Senhor. Noé foi esse homem que em meio a tudo isso Deus achou graça, e Deus foi dando instruções para Noé. Deus foi dando instruções para um homem que, quando foi desafiado a andar sobre a direção de Deus, ele foi desafiado a construir uma arca que não tinha o menor sentido no que ele estava fazendo, porque naquela época ainda não tinha chovido, não existia chuva. E Deus chama um homem e diz: eu achei graça em você, e eu vou acabar com todo mundo. Constrói uma arca. E eu penso que Noé falou: arca? O que é arca? O que é isso? Eu vou mandar o dilúvio. Noé falou: dilúvio? O que é dilúvio? Eu não sei nem o que é chuva. E isso revela um coração daquele que primeiro faz para depois ver. A gente está querendo primeiro ver para depois fazer, e o Senhor diz: comigo é o contrário. Primeiro você obedece e faz, depois eu te mostro. Primeiro você faz a arca, constrói a arca. Noé estava fazendo algo que não tinha sentido para algo que ainda não tinha acontecido. A gente está vivendo uma geração que a gente quer resposta para tudo, mas viver com Deus é no sobrenatural, não tem sentido, porque não é para ter sentido, é para ter convicção. Não tem sentido um homem pescar a noite inteira, pescador profissional, e amanhecer o dia e ele está lavando as redes, e todo mundo sabia que durante o dia não se pegava mais peixe, e esse homem dentro do barco recebe a visita do Deus encarnado, e esse Deus entra no barco dele e diz: joga a rede para o lado direito. Não faz sentido. Ele olhou e falou assim: olha, conjecturando o contexto, olha aqui, eu sou pescador, você é filho do carpinteiro,
mas sobre a tua palavra eu vou fazer, porque depois eu vou ver. Não tem sentido. Joga a rede. Quem mandou você parar? Joga a rede. Se o Senhor mandou, joga. Mas não tem sentido, tá de dia. Não é para ter sentido, é para ter convicção. Não tem sentido Deus pegar um menino, cuidador de ovelha, e mandar ele para uma guerra de exércitos treinados com espada e lança, botar esse menino diante do maior gigante já enfrentado pelo exército de Israel, e dizer para ele: não usa a armadura de Saul, leva 5 pedras. Não tem sentido ter 5 pedras, mas tem convicção de alguém que disse: você será o rei de Israel e eu te ungi hoje. Não é para ter sentido, é para ter convicção, é para ter a direção, é estar sob a direção. Não tem sentido alguém precisar pagar um imposto e perguntar para Jesus o que tinha que ser feito, e Jesus diz: vai pescar, e dizer: olha, eles estão cobrando é dinheiro, não é peixe. Não, mas a obediência de quem está sob a direção de Deus não questiona. Vai pescar porque dentro da boca do peixe tem para pagar o seu e o meu. Não é para fazer sentido, é para ter convicção de direção. Noé estava construindo uma arca que não tinha sentido, porque não tinha chovido. As maiores experiências de fé não dependem de ter sentido, mas depende da convicção de acreditar em quem está prometendo. Quem está nos prometendo? Não tem que ter sentido, mas eu preciso acreditar que quem prometeu é fiel para cumprir. Eu preciso acreditar que quem está dizendo para mim fazer, ainda que eu não entenda nada, ainda que o mar esteja revolto, ainda que eu veja um Deus andando sobre as águas que eu não entendo nada, quando Ele me desafiar a sair do barco, eu boto o pé na água e vou, porque eu digo: se for o Senhor, então eu irei. Porque é sobre nova direção, não é mais sobre a minha direção. Talvez o que você está fazendo não tenha sentido, mas se é Deus que está falando para você fazer, então faça. Noé não tinha sentido no que estava fazendo, no que ele estava vendo. Se você está aqui essa noite e você tem uma direção de Deus, é tudo o que você precisa. Você só precisa de uma direção, você só precisa de um rumo, você só precisa de um apontamento. Sabe, irmãos, a gente vive uma vida querendo traçar o caminho. Nós vivemos a geração do GPS. A gente quer ir no lugar, a gente bota no GPS, porque a gente confia mais no GPS do que em saber como é que é o caminho. E a gente nem decora o caminho. Se for lá 10 vezes no dia, 10 vezes a gente fica dependendo do GPS humano, pois existe um GPS do céu que te guia sem você saber, mas que te leva para a vontade do Senhor. A gente precisa conectar com Ele. É a direção, é sob nova direção. É sobre uma nova direção de um Deus que está dizendo para você: confia. Sabe o que é o nosso problema? Noé passou, segundo os historiadores, 120 anos construindo algo que Deus falou para ele uma vez. Deus falou para Noé: Noé, eu achei graça em você, constrói uma arca, porque virá o dilúvio e eu vou acabar com tudo. Deus não vinha lá todo dia falar com Noé. A gente acha que todo dia Deus descia e falava assim: Noé, constrói a arca desse jeito aqui, Noé, ó, prega essa madeira diferente. Não, Noé, não é desse tamanho, Noé, não, é maior. Não, Deus falou uma vez, e esse homem passou 120 anos debaixo de uma direção de Deus, com gente zombando dele, com gente dizendo: esse homem está doido, esse velho é doido, o que ele está construindo, o que é isso que ele está fazendo, o que é arca? E ele acreditou naquilo que Deus falou para ele uma vez. Sabe o que é o nosso problema? É que a gente já ouviu dezenas de vezes a direção que Deus nos deu, e a gente não é capaz de esperar alguns anos para ver isso acontecer. O que o Senhor já te falou, e você está agoniado porque não acontece no seu tempo? O que o Senhor já te falou várias vezes e você já está duvidando se foi o Senhor que falou? Pois o mesmo Deus que falou com Noé vem aqui hoje para reafirmar: eu falei com você uma vez, e uma vez é suficiente se você crer na minha direção. É uma vez só.
é uma vez. A gente fica querendo mudar o rumo, né? Porque a gente fica querendo ter o controle. A gente precisa desfrutar daquilo que Deus falou para nós, e que não interessa, que se for somente uma vez, é somente uma vez. E Noé construiu a arca. Noé foi para o mato cortar madeira, 120 anos. Você já imaginou Noé conduzindo os filhos para ajudar a construir a arca? Meu filho, vamos ali. Aonde, pai? Cortar madeira. Para quê? Fazer uma arca. Arca para quê, pai? Porque vai chover. E Deus diz para a gente construir uma arca. Noé construiu ou não construiu a arca? Sim ou não? Os filhos dele duvidaram dele? Não. Os filhos de Noé não duvidaram, porque os filhos de Noé entraram com ele na arca. Quem é filho não duvida do pai. Quem é filho não duvida do pai. Quem é filho é alinhado com o coração do pai, ainda que aquilo pareça não ter sentido, mas ele é alinhado com o coração do pai. Os filhos foram e construíram a arca. Noé construiu, mas o pior não é construir a arca, irmão. A gente acha que a magnitude de construir uma arca é tudo que Deus quer, porque a gente acha que às vezes construir uma obra grande é tudo que o Senhor quer. Não. Sabe o que é o desafio maior? É chegar um determinado momento e você ter que deixar a arca de lado. Noé construiu a arca e Noé teve que desapegar da arca, porque quando veio o dilúvio, a água subiu, e aí então tudo acabou e a família de Noé ficou. Um dia a água baixou. Noé construiu a arca, levou 120 anos para construir a arca, que segundo os teólogos, ele ficou nela 1 ano. Mas Noé, quando recebeu a ordem e a direção de Deus, Noé teve que se separar, teve que deixar a arca de lado. Muitas vezes o que tem nos parado é o apego naquilo que a gente está construindo, e Deus diz, era só para uma época, era só para um tempo. Mudou a estação, mudou a ferramenta, mudou a arma. Desapega disso agora, que eu tenho algo novo para você. E a gente fica agarrado naquilo, a gente fica segurando aquilo. Sabe, querido, a gente fica preso muitas vezes naquilo que a gente acha que é importante para nós, e para Deus já perdeu o sentido, porque Deus tem algo novo sempre, sempre, sempre. Deus é Deus de renovo. O que era para o ano passado não é mais para esse ano. O que era o ano passado era a base do que tinha que ser para esse ano. E a gente às vezes não quer soltar aquilo que a gente fez lá atrás, porque a gente acha que vai prejudicar e não entende que aquilo era só o fundamento. Noé construiu a arca e depois ele precisou deixar a arca. Irmão, entenda uma coisa: aquilo que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar daqui para frente. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que as coisas começam a fluir e as coisas vão tomando forma, porque quando você se submete à direção de Deus, as coisas vão tomando forma, a arca vai sendo construída. Só que quando a arca está pronta, a gente acha que essa arca é a arca que vai nos salvar para sempre. Quando o ministério começa a dar certo, eles acham que pronto, é o suficiente. Não, tudo bem, eu já me estabeleci, eu tenho relevância, eu tenho visibilidade. Então agora isso aqui está tudo certo. Deus me deu, não, Deus me deu dinheiro, não, Deus me deu um casamento. Não, então está tudo certo. Não, querido, isso é só até agora, mas não é o suficiente para te levar daqui para frente. Porque em Jesus, todas as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Deus é Deus de novo, é Deus de renovo. Tem uma vida depois da pandemia, tem alegrias e desafios depois da pandemia. Tem desafios agora, 1 minuto depois de cada minuto. Tem alegrias 1 minuto após 1 minuto. Tem gente vivendo de saudosismo. Tem gente que me procura aqui, às vezes fala assim: pastor, por que você não canta aquela música? Vocês não cantam aquela música? Eu falo: que música, irmão? Aquela música, aí você vai ver a música, era 1972, no ano que o Ramon nasceu, 1972. Aí você fala: irmão, mas por quê? Não, é porque com aquela música, pastor, o Espírito Santo vinha. Foi o Espírito Santo, tem que ser mais eclético então, porque
Nós vamos ficar tocando música de 1970 porque você acha que era a música que atraiu o Senhor? Não, querido, foi para uma época. Foi para uma época. Para essa época agora Deus tem vinho novo. Só que só tem vinho novo para odre novo. O problema é que a gente quer ser odre velho. O problema é que a gente quer ser odre velho. E odre velho não suporta a unção do vinho novo. E Deus falou, Jesus falou, não se deita remendo novo em roupa velha, nem se coloca vinho novo em odre velho, mas se coloca vinho novo em odre novo. E Deus está fazendo da sua igreja um odre novo, porque nunca teve falta de vinho. O problema nunca foi o vinho, o problema sempre foi o odre. O problema nunca foi a unção, o problema sempre fomos nós. A unção está pronta, o vinho está pronto, e Deus está só esperando o odre ficar novo. A gente precisa ser um odre novo. Sabe por que a gente não quer ser odre novo? Vou ser sincero para você. Quem aqui sabe o que é um odre? Tem gente que não sabe o que é um odre. Um odre é o seguinte: lá na época de Jesus, antes de Jesus, na época de Jesus, eles pegavam um animal e pegavam o couro da coxa do animal e costurava ele, fazia um recipiente. E esse recipiente ele servia para armazenar vinho, água, mas principalmente era vinho. Então se fazia isso, se chamava de odre. Só que para fazer um odre passava por um processo. O primeiro processo para se fazer um odre bom, eles dependuravam o couro e ficavam durante vários dias batendo no couro. Sabe por que a gente não quer ser odre novo? Porque a gente não aceita a correção de Deus. Porque a gente não aceita que o Pai nos corrija. A gente não aceita as pancadas do Espírito Santo, que a gente acha que está fazendo mal para a gente, mas está preparando o couro para receber vinho novo. E sabe qual que era o outro processo? Depois que apanhava bastante o couro, que ele ficava flexível, eles pegavam esse odre e colocavam ele no meio da fumaça. Por que no meio da fumaça? Porque ele tinha que perder o cheiro de carne. A fumaça da glória de Deus tira todo o nosso cheiro de carne diante de Deus. É só na fumaça da glória de Deus é que a gente perde a carnalidade. E estar na fumaça também era para outra coisa, para que não assentassem moscas. Eu não sei se você sabe, mas a palavra Beuzebu, que significa Satanás, coisa ruim, também significa Deus das moscas. Então só tem um lugar para que as moscas, para que a tentação, para que os demônios não fiquem perturbando a sua vida, é na fumaça da glória de Deus, sendo transformado num odre novo. Porque o vinho do céu está para ser derramado, e o Senhor está correndo os olhos sobre a terra para identificar os odres novos. Deus vai derramar unção nova, irmão. Deus vai derramar do novo sobre nós, porque Deus está nos conduzindo para uma nova direção. Sabe, querido, até o final do dilúvio, a meta de Noé era sobreviver. Eles entraram na arca, Noé e a sua família, e até começar a baixar as águas, Noé tinha uma meta, era ficar vivo. Só que depois que as águas baixaram, mudou. Aí a meta não era mais ficar vivo, aí agora a meta era reconstruir o mundo. A meta agora era estar debaixo de uma nova direção, reconstruir. Deixa eu te falar uma coisa, tem gente que está no Evangelho e ainda está tentando sobreviver, pois o Espírito Santo está vindo aqui para dizer para você, não é mais tempo de você querer sobreviver, é tempo de você começar a ajudar a reconstruir. Tem gente que tem 30 anos, irmão, de igreja, ainda está perguntando se a gente ora com um copo com água. Está perguntando se a gente ora para sarar dor de cabeça. Claro, a gente faz isso, mas até quando você vai ficar nesse lugar? Não é mais lugar de alguém botar a mão na tua cabeça, é lugar de você começar a profetizar a vida por onde você passa, porque a missão da igreja, de novo agora, na nova direção do Senhor, é reconstruir o mundo. É reconstruir o mundo. Noé, quando a água baixou, irmão, o mundo que existia antes não existia mais. Depois dessa pandemia, o mundo que a gente conhecia não vai existir mais,
Pessoas perderam entes queridos que nunca mais vai sair do coração e da mente deles. Pessoas perderam emprego, perderam empresas, perderam filhos, perderam dignidade. Nunca mais, irmão, o mundo vai ser a mesma coisa. Quando a água baixar, Deus vai te dar uma nova direção e dizer: para de querer sobreviver, eu já te salvei até aqui. Ajuda os seus irmãos agora a reconstruírem a vida deles. Ajuda. Até quando a igreja não vai assumir esse papel? Deus não juntou vocês aqui para que vocês sobrevivessem. Deus juntou a gente numa arca de salvação chamada Jesus Cristo, para que quando a água baixar, a gente possa reconstruir aquilo que foi destruído. Sabe, irmão, Noé tinha essa missão agora. Jesus, ele ressignifica todas as coisas. A gente precisa entender, na época de Jesus, quem era crucificado era considerado maldito, porque a cruz era símbolo de maldição. Só era crucificado aqueles que eram considerados malditos, eram pregados no madeiro. A Bíblia diz que Jesus abraçou a cruz, e a cruz se tornou o maior símbolo de salvação de toda a terra. Jesus pegou aquilo que era maldição e transformou em salvação, para que a igreja dê um novo significado às coisas que o mundo diz que são malditas e transforme elas em coisas salvas. E às vezes a gente acha que tem a ver com objetos, com material. Não, tem a ver com pessoas. Por que você está falando isso, pastor? Eu te falo, no Velho Testamento, quando eles queriam santificar alguma coisa, queria santificar, por exemplo, um copo, eles oravam numa água, pegavam o copo e mergulhavam na água, porque a hora que esse copo subisse, depois de mergulhar nessa água, agora esse copo então estava santificado. Aí vem Jesus e dá um novo significado para tudo, quando ele apresenta o batismo de João Batista, porque João Batista agora não mergulha mais o copo, ele mergulha você inteiro, porque quando você levanta de lá, tudo que você pôr a mão, você está santificando. Jesus ressignifica todas as coisas. Você já se perguntou por que Jesus nasceu numa manjedoura? Por que o Filho de Deus não nasceu num hotel 5 estrelas? Por que o Filho de Deus não nasceu no palácio? Você já fez essa pergunta? Jesus nasceu numa manjedoura, no curral. E Maria colocou Jesus no coxo. Você sabe o que é o coxo? É o lugar onde os animais se reúnem, não para celebrar comunhão, mas para satisfazer os seus apetites. E o Filho de Deus tinha que ser colocado num coxo, para dizer para nós: vocês não são aqueles que se reúnem para satisfazer os seus apetites, vocês são a comida que precisa ser repartida. Sabe, irmão, às vezes eu fico pregando aqui, eu fico pensando se a gente está entendendo. O significado da salvação é uma mesa. Quando Jesus foi falar sobre o seu traidor, quando ele foi apresentar o seu traidor, Jesus não disse: a mão que me trai é a mão da tesouraria, a mão que me trai é a mão que me entregou. Não, ele disse: a mão que me trai é a mão que come comigo no meu prato. Porque a gente está reunindo na mesa, não mais para celebrar a comunhão de estar junto. A gente está reunindo na mesa para satisfazer os nossos apetites e o outro que se dane. Jesus vem então e ressignifica tudo isso. Quando Deus quis salvar o povo lá no Velho Testamento, Deus não promoveu um culto, Deus promoveu uma ceia. E Ele falou: essa noite eu enviarei o anjo da morte, sacrifiquem o cordeiro, o melhor que vocês tiverem, coloca dentro de casa, reúne todo mundo ao redor de uma mesa, celebra uma ceia, põe o sangue nos umbrais das portas, porque ali onde tiverem os meus filhos reunidos na mesa, ali eu estarei salvando vocês. E quando Ele quis salvar a gente de novo lá no Novo Testamento, Jesus não promoveu um culto, Ele promoveu uma ceia. E Ele pegou o pão e falou assim: esse aqui é o meu corpo. Quem que é o corpo de Cristo, irmão? Quem que é o corpo de Cristo? Fala para mim, quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Quem é a igreja?
Somos nós, e Jesus pegou e falou assim: olha o que eu faço com vocês, eu reparto e reparto de novo, e reparto de novo. Então quando Jesus repartiu o pão, Ele estava repartindo quem? Ele estava repartindo a gente, sabe por quê? Porque nós estamos numa mesa para ser repartido, não para comer e satisfazer o nosso apetite. Porque a gente está numa mesa chamada igreja, onde o outro precisa que você reparta a sua vida com ele, porque o pão vem antes da fome. Quando a fome chega primeiro, que o pão não é mesa de Jesus, é mesa de Satanás. Sabe, irmão, eu não sei porquê, mas Deus está me movendo com tanta força nesses dias, para trazer um alerta para a gente, que parece que os dias estão bem curtinhos. E é como se Ele estivesse soando uma trombeta e falando: Lúcio, anuncia que os dias estão breves, e que eles precisam entender definitivamente o que é Evangelho. O ressignificado da reconstrução não é ficar na arca para ser salvo, é ficar na arca para estar pronto para reconstruir a família, para reconstruir os relacionamentos, para reconstruir a vida com Deus. Sair da arca é reconstruir o mundo. Sair da arca é estar debaixo de uma nova direção. As circunstâncias, querido, sabe, as circunstâncias passadas, elas não podem mais te parar. As circunstâncias passadas têm que ser do passado. Cristo sempre tem um novo recomeço, uma nova reconstrução, um novo significado, uma nova história. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu: agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Porque agora eu não tenho mais a minha vontade, eu não tenho mais a minha direção, eu tenho a vontade e a direção do meu Pai. Homens entregues, plenos à vontade de Deus, à direção de Deus. Que Deus diz: vai para a direita, a gente vai para a esquerda, a gente vai, dá um passo atrás, a gente dá, porque a gente não está afim de fazer o que a gente quer, a gente está afim de ficar debaixo da direção do Senhor. Um Deus que dá significado às novas coisas. Sabe, irmãos, a gente às vezes fica preso na história, né, do que aconteceu, e a gente esquece que a gente precisa começar a reconstruir e a dar passos na direção daquilo que Deus diz que a gente tem que fazer. Eu e a pastora Jaqueline, nós estamos nessa igreja, a gente tem aqui menos de 6 anos como pastores. A igreja vai fazer 8 anos, a gente tem menos de 6, a gente vai fazer 6 anos como pastores aqui. E eu vou te falar uma coisa, querido, na minha família, às vezes tem gente que fala assim: pastor, mas como assim, com 5 anos, 6 anos, vocês já pregam a palavra com tanta intensidade? Eu já falei aqui, o pastor Denis compartilhou comigo esses dias de um outro pastor que encontrou com ele na rua e falou assim: pastor Denis, o que eles fazem lá? O que eles fazem ali? Porque eu acompanho eles pela internet, a unção me pega aqui. Ele falou: o que eles fazem? O pessoal é novo. Sabe o que a gente faz, irmão? A gente mergulha, porque não tem a ver com o tempo, tem a ver com a intensidade. A gente mergulha. Sabe, na minha família, até a gente se converter, não tinha nenhum crente evangélico. Nenhum. Eu sou o primeiro pastor da minha família. Mas eu aprendi uma coisa com meu avô. Eu fui profetizado pelo meu avô, pai do meu pai. Hoje eu sei. O meu avô era católico, muito católico, muito. Meu avô ajudava o padre a celebrar as missas. Meu avô até celebrava a missa. E o meu avô, até o dia que ele faleceu, uma tia minha que morava lá junto com ele falou assim: olha, o seu avô, ele leu a Bíblia, até onde eu sei, inteira, durante ele leu 27 vezes a Bíblia toda. Ele lia a Bíblia o dia inteiro. E eu me lembro que quando ele ia falar de Jesus, ele era um italianão do olho azul, falava alto. Por isso que eu falo alto, gente, né? Não é galegão, né? É italiano. Meu avô italianão do olho azul. E ele falava assim: Jesus Cristo, meu Salvador. E eu olhava aquilo e falava: para que essa coisa desse tanto? Fala só Jesus. Aí um dia ele falou perto de mim, era uma coisa toinha, e ele impostou a voz e falou assim: Jesus Cristo, meu Salvador. E eu pequenininho fui da bobeira. Falei: ah, vô, para que falar desse jeito? Fala só Jesus. Menino, para quê?
Eu lembro que ele pegou assim no meu ombro, assim, ó, segurou, falou assim: olha, eu não sei o que você está aprendendo na vida não, mas uma coisa eu quero que você aprenda aqui hoje. Se algum dia na sua vida você for falar do nome de Jesus, você imposta a voz e tenha lágrimas nos olhos, porque Ele é o seu Salvador. Isso entrou para dentro de mim. E eu sei que nas orações dele, ele orava e pedia: Deus, levanta um homem ou uma mulher dessa família, alguém que conheça essa paixão. E Deus resolveu pegar esse doido aqui para se apaixonar. Porque eu tive um avô que não ficou preso nas coisas do passado e começou a semear aquilo que precisava ser feito. Ele nem sabia o que eu ia virar. O meu avô faleceu, eu tinha 11 anos de idade. Eu sei que hoje lá do céu ele olha e fala: valeu a pena. Valeu a pena. Mas ele não viu. Ele creu. Ele creu. E a gente precisa voltar a ser assim. Ter lágrimas nos olhos, paixão por Jesus. Sabe? Mas essas coisas, querido, muitas vezes fazem parte do nosso passado. E a gente não pode parar nisso. Eu poderia parar minha carreira aqui e dizer: obrigado, Senhor. O meu avô orou, o Senhor nos alcançou, o Senhor nos converteu, o Senhor nos colocou apaixonados por Ti. Tá bom demais. Mas eu sei que Deus não quer só isso. Eu sei que Ele não quer. Sabe por quê? Lá no deserto, quando o povo foi tirado do Egito e foi levado para ir para a terra prometida, a Bíblia diz que à noite ia uma coluna de fogo para iluminar e aquecer eles, e durante o dia eles seguiam uma nuvem. E quando a nuvem parava, eles paravam. Quando a nuvem andava, eles andavam. Só que chegou um dia que a nuvem parou e ficou. E a Bíblia diz que eles construíram tendas debaixo da nuvem. E esse é o problema. Quem anda debaixo da nuvem do Espírito Santo acha bom quando o Espírito Santo move. Moveu para cá, aleluia. Moveu para abrir um projeto social ali, aleluia. Moveu para abrir outra coisa, aleluia. Para abrir outra igreja, aleluia. Para conferência, aleluia. Mas vai chegar um momento que o Espírito Santo vai parar. E aí você vai olhar e falar: parece que não está acontecendo mais nada. Parece que eu não sinto mais a presença de Deus. Parece que não está aqui. É porque a nuvem parou. E aí a gente começa a construir tenda. E a gente começa a se acomodar nessa tenda. Eu começo a vir para a igreja roboticamente. Eu começo a vir para a igreja, eu canto 3 louvores mais ou menos. Já falo que o louvor está desafinado. Aí eu começo a reparar nos músicos. Ah, hoje desafinou, hoje não cantou legal. Ah, essa palavra desse pastor hoje estava muito chata. Não, aí ó, não pregou o cara que eu queria que pregasse. Pregou foi outra pessoa. Você começa a ficar crítico. Sabe por quê? Porque você fez uma tenda, o Espírito Santo parou e você está se acomodando. Pois eu vou te dar uma notícia: a nuvem vai movimentar de novo. E se você olhar para a tenda, você não vai ter coragem de seguir a nuvem. Pois então eu digo para você que essa noite, assim diz o Senhor: não faça tenda fixa em lugar nenhum, porque eu ainda vou mover. E eu preciso que você saia do lugar. Eu preciso que você saia do lugar. E que você ande aonde eu for. E que você deixe as coisas do passado. Que você deixe a arca. E comece a reconstruir uma história sobre nova direção. A direção do Espírito Santo, a direção do Senhor. Sabe, irmão, tem uma diferença entre envelhecer e amadurecer. Eu já perguntei isso aqui uma vez, mas tem muita gente nova, tenho certeza que muitos aqui ainda não sabem. Você sabe se você está envelhecendo ou se você está amadurecendo? Eu vou te fazer uma pergunta aqui, vai ser simplesinho. Quando os anos vão passando, você está querendo mais sossego ou você está querendo mais desafio? Quem aqui, conforme vai ficando velho, quer mais sossego? Levanta a mão. Acende a luz para nós ver. Pode levantar a mão, irmão. Isso. Olha aí, um monte de gente está ficando velho. Vocês estão tudo envelhecendo, sabe por quê? Quem está amadurecendo está querendo novos desafios. Quem é maduro quer novos desafios. É isso aí, irmão, é isso aí. Quem está amadurecendo quer novos desafios. Quer novos desafios porque está pronto. É o Caleb da vida. É o Caleb que saiu com 40 anos, andou 40 anos no deserto, chegou lá, tinha gigante, mas tinha fruto grande, e ele chegou e falou assim: eu quero a minha porção que o Senhor me prometeu, porque eu tenho 80 anos, mas eu estou como um menino de 40.
Aplauda o Senhor, faz barulho para Jesus, irmão. Nós estamos amadurecendo, nós estamos amadurecendo no Senhor, sendo desafiados a sair da arca e a seguir na reconstrução. E quando Noé desceu, ele começou a entender o porquê que Deus tinha colocado ele lá, porque ele e a família dele agora tinham que dar a luz ao futuro. Você já parou para pensar que Deus está convocando a igreja dele dos dias de hoje para dar a luz a um futuro, ao futuro de uma geração, ao futuro de um povo, mas só dá a luz aquele que se sujeita a gerar, e só gera do noivo quem tem intimidade com o noivo, só gera do noivo quem vai para o quarto com o noivo e se sujeita a tirar a roupa e dizer: essa é a minha intimidade, Senhor. Se o Senhor quiser gerar em mim, eu sou isso aqui. E Deus vai olhar e falar assim: agora eu posso gerar, porque não tem nada te mascarando, não tem nada te deformando. Agora eu posso gerar um futuro em você, eu posso gerar em você um futuro para um povo. O Noé agora tinha que dar a luz ao futuro, querido. Sabe, irmãos, eu não sei o que importa se você não teve um pai. Não importa o que o seu pai foi para você. O que importa é o pai que você vai ser para os seus filhos. Não importa aquilo que você sofreu, o que importa é aquilo que você vai ser para as pessoas. Porque a gente fica olhando para trás e não olha para frente. Eu não quero saber das minhas frustrações lá atrás. Eu preciso focar naquilo que eu preciso ser para minha família, para minhas filhas e para essa igreja, irmão. A gente precisa olhar para frente e começar a reconstruir, porque o dilúvio vai vir. Tem hora que Deus vai acabar tudo, tem hora que vai desmanchar tudo, e tudo aquilo que você olhava e achava bonito vai deixar de existir. E aí? Vamos olhar para trás e chorar? Ou vamos olhar para frente e se alegrar e dizer: Deus, obrigado, Senhor, porque em meio a tudo isso eu ainda estou aqui. Em meio a tantas mortes de Covid nessa pandemia, eu estou aqui. Eu estou vivo aqui. O Senhor me colocou numa arca e eu não estou entendendo nada, Senhor, mas eu estou começando a entender o desenho. E essa água vai baixar e já está baixando. E Deus vai pegar esse povo agora para reconstruir, para começar a fazer de novo, com uma nova direção, a direção do céu sobre a nossa vida, querido. Sabe, irmãos, quando cessou o dilúvio, quando o dilúvio cessou e Noé desceu da arca, a única coisa que Noé viu foi ruínas. Repita comigo: ruínas. Diga de novo: ruínas. A única coisa que ele viu foi ruínas. O Noé botou o pé no chão e estava tudo destruído. Eu fico imaginando a vida de muitas pessoas, inclusive a nossa vida, que está em ruínas, que não existe mais do jeito que era. A nossa vida, no nosso casamento, às vezes, a hora que tu bota o pé lá fora, está em ruínas. A vida dos filhos está em ruína, estão nas drogas, estão perdidos. Às vezes a nossa vida financeira está em ruínas. Às vezes tudo está acabado, casas em ruínas, significa que você precisa reconstruir. Quando você olha para as ruínas daquilo que você não tem mais forma, que parece que está perdido, você precisa ser como Noé. Porque conjecturando com o texto, eu tenho certeza que quando Noé desceu da arca, e quando Noé botou o pé lá fora e ele viu ruínas, a família de Noé estava com ele. Eu tenho certeza que os filhos olhavam para o pai e falavam assim: pai, olha aquilo ali, aquele monte de pedra ali, aquilo ali acabou. E Noé virava para os filhos e falava: não, ali vai ser a nossa casa, nós vamos reconstruir ali. Pai, mas olha ali acabou tudo. Não, ali vocês estão vendo ruínas, mas o Senhor está me mostrando que ali nós vamos edificar o altar do Senhor de novo. Porque eu vou te falar uma coisa, querido, tudo que você precisa na sua vida é uma direção de Deus para reconstruir em cima das ruínas.
tudo aquilo que caiu, tudo aquilo que despencou, agora vai ser reconstruído, não mais por aquilo que você vê, mas por aquilo que Deus diz que é. As ruínas, tudo acabado, e o Noé com os filhos prontos para reconstruir. Tem uma passagem na Bíblia que fala muito comigo, que está lá em Esdras capítulo 3, que o povo de Jerusalém, eles estavam cativos, e aí eles voltaram para Jerusalém. Quando eles voltaram para Jerusalém, a Bíblia diz que Jerusalém estava toda destruída, e a Bíblia diz que os sacerdotes edificaram um altar e começaram a adorar e a oferecer sacrifícios ao Senhor. Sabe o que Deus falou comigo nisso? Lúcio, as paredes ao redor de vocês podem estar em ruínas, se o meu altar dentro de vocês estiver de pé, vocês vão reconstruir cada coisa da vida de vocês. Está em ruína, irmão? Está em ruína? O altar está de pé? Começa a reconstruir. Está em ruína? O casamento está em ruína? O altar está de pé? Começa a reconstruir. A sua vida com seus filhos está difícil, está tudo acabado, parece que não tem mais jeito, mas o altar está de pé. Começa a reconstruir, começa a fazer de novo, porque a missão da igreja não foi só salvar um povo numa arca, não é só fechar a gente aqui dentro. A missão da igreja é reconstruir o mundo lá fora, é reconstruir lá fora tudo que está caindo, tudo que está despedaçando. E o Senhor vem aqui essa noite para dizer: façam isso, mas façam isso juntos. Façam isso juntos. Porque o Noé não reconstruiu sozinho, Noé reconstruiu com a família. Deus salvou Noé, mas salvou a família dele. A igreja precisa aprender a ter unidade para reconstruir, irmão. Façam juntos. Façam juntos. Sabe, a gente precisa entender o ressignificado, como eu disse aqui, de fazer junto, de ser um povo junto, uma família de Noé junto. Sabe o Salmo 23? Sabe por que a gente tem dificuldade em reconstruir junto, irmão? Porque quando Noé reconstruiu o mundo, ele não reconstruiu o mundo para ele, ele reconstruiu o mundo para as gerações que viriam, inclusive nós. A nossa dificuldade é que a gente está querendo cavar um poço para ter água para nós. A Bíblia diz que Jacó cavou um poço no meio do deserto, no meio do nada. Gente, quem que cava poço no deserto? Todo mundo cava um poço no fundo de casa. Esse homem cavou um poço no meio do deserto, ficou 20 anos cavando. E todo mundo passando lá e falando assim: velho doido, tá cavando aqui para quê? Você é doido? Aí 20 anos cavando isso aí, isso vai dar nada. Um dia esse poço jorrou água, e esse poço está lá até hoje, na região de Samaria. E esse poço serviu para dar água para todas as gerações até aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós estamos cavando muitas vezes, não está fazendo sentido, mas quando jorrar água, vai ser água para todas as gerações que virão. Não é por aquilo que eu vejo, é por aquilo que eu creio, é por aquilo que Deus disse como direção. A gente precisa ressignificar as coisas. O ressignificado de fazer junto, de ser um junto. A gente não quer ser a comida das pessoas, a gente quer encher a barriga. A gente está vivendo uma época, irmão, que se um crente estiver no ponto de ônibus e ele vê que está cheio de gente, que vai lotar, ele fica doido para entrar primeiro, para quando ele entrar primeiro ele falar assim: eu sirvo a Deus, e o Senhor preparou o lugar para mim. Só que isso não é evangelho. O evangelho de filhos maduros, se um crente é crente de verdade, e ele vê que está todo mundo ali pronto para pegar o ônibus, ele é o último a entrar. Sabe por quê? Para ter certeza que todo mundo entrou e ninguém ficou de fora. Só uns 2 que entenderam isso aqui, mas está valendo. Você não tem que ser o primeiro, você tem que ser o último para ter certeza que os seus irmãos entraram, porque só filho mais velho faz isso, para não ficar ninguém para trás. A gente não quer ser a comida, né? Quem aqui conhece o Salmo 23? Eu quero encerrar aqui. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
me leva a pastos verdejantes e águas tranquilas. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo e prepara para mim uma mesa diante dos meus inimigos. É o resumo do salmo. Sim ou não? Tá bom, então vamos imaginar aqui. Eu trabalhei com fazenda, vamos lá. Davi está falando de ovelha. O Senhor é meu pastor, então eu sou o quê? Fala para mim, o Senhor é meu pastor, eu sou o quê? Ovelha. Ovelha fica no pasto. Ele começa falando do quê? Do pasto, não é? Então a ovelha está no pasto. E termina onde? Termina na mesa, sim ou não? E no meio do processo, eu sou da fazenda, eu imaginei, a ovelha está no pasto. Aí o vale da sombra da morte é o abatedouro e tem a mesa. Quando eu estava mais novo na fé, eu imaginava assim: e o Senhor colocou uma mesa diante dos meus inimigos. Aí eu imaginava assim: aí ó, tomou. Bem feito para vocês, meus inimigos aí, ó. Vocês não servem o Deus que eu sirvo. Vou sentar na mesa, vocês vão ficar tudo em pé. E o meu Deus vai me servir com um garfo de ouro aqui, cálice de prata aqui. Isso é menino na fé, irmão. Isso é menino. Aí a gente amadurece mais um pouquinho. Aí eu já pensei assim: não, eu vou para essa mesa, porque diante dos meus inimigos vai haver reconciliação. Então eu vou me reconciliar com os meus inimigos. E isso é também. Mas ainda é coisa de gente que não amadureceu. Porque quem amadureceu vai entender um processo. Você é uma ovelha. O vale da sombra da morte é um matador, irmão. E quando você for para a mesa, você não vai para comer, você é a comida. E Deus ainda te rega com óleo na sua cabeça, ainda te joga um azeite, porque na mesa onde eu morri para ter reconciliação com os meus inimigos, há salvação para mim e reconciliação para eles. E o óleo sobre a minha cabeça significa que eu confiei no Deus, que eu dei a minha vida para ser salvo. Esse é o Salmo 23, isso é evangelho, isso é direção. A gente precisa entender que a gente é o alimento do céu para o mundo. Nós somos o pão, o corpo repartido, os cristos na terra. Gente que vai reconstruir e que vai fazer agora debaixo de uma nova direção, em nome de Jesus. Amém? Você crê nessa palavra? Então aplauda o Senhor. Fica de pé no seu lugar. Vamos adorar a Deus.